Bom, gente, então, uma vez que a gente tem a produção de ATP e de NADPH, né, de formas de energia lá da fase clara, lá da fase fotoquímica, na membrana dos thylakoides, então a gente entra para a fase escura. Fase escura porque ela pode acontecer sem a presença da luz, mas o mais correto é ciclo de Calvin-Benson. Bom, essa fase nada mais é do que fixar gás carbônico para a geração de glicose. Então, a primeira parte é juntar esse gás carbônico com uma molécula chamada RuBP. Para vocês saberem, o nome correto dela é ribulose 1,5-bifosfato. Quem vai juntar esse gás carbônico com essa RuBP, com essa molécula, é uma rubisco, uma enzima chamada rubisco, certo? A rubisco, o que ela faz? Ela junta esses dois, certo? E gera uma molécula de 6 carbonos. Ah, por que 6 carbonos? Bom, vamos contar aqui. A RuBP tem 5 carbonos. Cada bolinha roxa dessa é um carbono. O gás carbônico tem 1, então 5 mais 1, 6 carbonos, certo? Bom, então a rubisco ela une essas duas moléculas, o gás carbônico e a RuBP, gerando uma molécula de 6 carbonos, que é rapidamente quebrada em uma molécula de 3 carbonos, duas moléculas de 3 carbonos. Então, uma de 6 gera duas de 3, perfeito? Eu não vou entrar em detalhes aqui no nome de cada molécula intermediária, mas vou só dizer, então, que elas são de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, que é o mais importante. Essa molécula ela é fosforilada, certo? Ou seja, ela ganha um fósforo, e quem vai doar esse fósforo é o ATP, esse fosfato é o ATP, certo? Ficando com 2 fosfatos, um em cada extremidade. Depois ela é reduzida, ou seja, ela ganha hidrogênios e elétrons. E, por fim, há a geração de uma molécula que chama pegal. Bom, o pegal ele tem 3 carbonos e um fosfato, certo? E um pegal é exatamente a metade de uma molécula de glicose. Perfeito? O que acontece aqui? Vejam que eu coloquei que 3 moléculas de carbono entraram no sistema, certo? Então, entra 3 gás carbônicos, um de cada vez. Então, o consumo de 3 gás carbônicos geram 6 moléculas de pegal. Perfeito? Então, vejam, 3 de gás carbônico, 6 de pegal. Dessas 6 moléculas de pegal formada, a gente tem uma só que sai do sistema para a geração da glicose. Mas aí vocês vão me perguntar, mas você me disse que um pegal é metade de uma glicose. E realmente é metade de uma glicose. Por isso que para gerar uma molécula de glicose apenas, esse ciclo precisa acontecer 2 vezes. Ou seja, eu preciso fixar 6 moléculas de gás carbônico. Porque 6 moléculas de gás carbônico, se a gente fizer a multiplicação, 6 moléculas de gás carbônico vão gerar 12 pegaus. 12 pegaus, 2 saem do sistema, 2 é exatamente uma glicose. Certo? Então, esse ciclo que vocês estão vendo aqui, com esses números, é metade de uma molécula de glicose. Para que aconteça a formação de uma glicose inteira, 2 vezes precisa acontecer. Bom, só um saindo do sistema, desse ciclo aqui, 5 voltam, certo? Para restaurar e formar de novo o RuBP, que é aquela molécula que vai se juntar ao gás carbônico novamente. Então é um ciclo porque a gente sempre tem a formação de RuBP, a gente tem a regeneração da molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Certo? Deu para vocês entenderem? Meio complexo, né? Mas vamos lá. Vou apagar aqui de novo para vocês tirarem um print e vocês perceberem, então, que a fixação do gás carbônico é feita juntando uma molécula de RuBP, aqui, com esse gás carbônico. Quem faz isso é a rubisco, perfeito? Uma enzima rubisco, uma enzima importantíssima, acho que é a mais importante. Ela é a enzima mais abundante do planeta. A rubisco, juntando essas duas moléculas,
gera uma molécula de 6 carbonos, que é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos cada. Essa molécula ela é fosforilada e depois essa segunda molécula ela é reduzida para a geração de pegal. Perfeito? O sistema sempre, para um ciclo de Calvin, a gente tem a fixação de 3 moléculas de gás carbônico com geração de 6 moléculas de pegal. E tudo isso corresponde a meia molécula de glicose. Para que tenha a formação de uma glicose, o ciclo tem que acontecer 2 vezes. Por fim, 5 desses 6 pegal voltam para o sistema, ok? Para regenerar aquelas moléculas de ribulose, um 5-bifosfato, que vão pegar novamente CO2 vindos da atmosfera, né? Vindos da captação. Perfeito? Então, é um pouco mais simples do que a fase clara. O que vocês têm que saber é exatamente que 3 gás carbônicos entram e a geração aqui não é exatamente de glicose. A geração é da molécula de pegal. Perfeito? O pegal é gerado e isso é exatamente meia molécula de glicose. E aí essa glicose, lá na frente, quando for produzida, ela pode se juntar com frutose para a geração de sacarose, certo? Ela pode ser transformada em frutose, ou ela pode ser várias glicoses unidas para a geração de amido, e assim por diante. Outras formas de energia para a planta. Bom, então agora que a gente sabe a fase clara e a fase escura, né? A fase fotoquímica e bioquímica. Percebam que eu falei para vocês, então, que a fixação do gás carbônico pela rubisco gera uma molécula de 3 carbonos, certo? Que aqui a gente dá o nome de 3-fosfoglicerato. Então, vou voltar aqui, olha, molécula de 3 carbonos, certo? Esse ciclo de Calvin que gera uma molécula de 3 carbonos, que, lógico, todas as plantas fazem isso, a gente diz que é um ciclo C3. Por quê? Porque gera composto de 3 carbonos. Então, todas as plantas fazem isso. E as plantas que fazem apenas isso, sem nenhuma modificação, a gente chama de plantas C3. Ou seja, a planta faz a fase clara, faz o ciclo de Calvin exatamente do jeito que eu falei, então, e gera glicose. Isso é uma planta C3. Quem são as plantas C3? As plantas C3 são quase 100% das espécies arbóreas, são as gramíneas, feijão, algodão, muitas das espécies que a gente consome são plantas C3, ou seja, plantas que fazem esse ciclo de Calvin, ou seja, geram esse intermediário de 3 carbonos para a produção da glicose, ok? Bom, agora vocês têm que entender que existe um probleminha nessa situação. Em algumas situações, em algumas condições ambientais, a rubisco, que é essa enzima, pode, em vez de fixar gás carbônico, fixar gás oxigênio. E esse processo de substituir o gás carbônico por gás oxigênio, a gente chama de fotorrespiração. Por quê? Porque é um processo fotossintético, mas usa oxigênio como a respiração celular. Perfeito? Então, o que acontece? A rubisco, em vez de fazer esse processo normal aqui, ela faz um outro processo um pouco diferente, com desvio de rota metabólica, em que ela pega gás oxigênio, certo? Gasta energia e gera gás carbônico. Então, vejam a desvantagem que é a fotorrespiração. A fotorrespiração é muito desvantajoso em termos de produção de glicose, em termos de consumo de gás, no caso oxigênio, certo? Desvio de rota, a planta vai ter que gastar mais energia para poder devolver o subproduto para a rota metabólica. Então, ela é um desperdício de energia. Desperdício de energia por quê? Antes ela pegava gás oxigênio e gerava glicose e oxigênio, certo? Glicose daqui, oxigênio da fase clara.
Agora, ela pega o oxigênio do ambiente, ou seja, ela está gastando, ela está respirando, está pegando o gás oxigênio, gerando gás carbônico, ou seja, eliminando o gás carbônico na natureza, com consumo de energia e sem geração de glicose. Isso não é nem um pouco vantajoso. Vocês podem pensar, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O que a fotorrespiração vai mudar na minha vida? É a planta que está fazendo, não eu. Pois bem, muitas das perdas de produtividade nas colheitas, principalmente dessas plantas que são de consumo humano, arroz, trigo, feijão, né? São por conta da fotorrespiração. A estimativa é que metade da produtividade da planta é perdida na fotorrespiração. Ou seja, a planta deixa de produzir metade da glicose que seria no final consumida pela gente, né? Aquela glicose vai gerar amido, vai gerar consumo para a gente. Então, isso é um problema nas lavouras, em termos de produtividade da planta, né? Em termos de produção da planta. E em que situações a planta faz, então, fotorrespiração? A planta faz fotorrespiração quando a gente tem alta concentração de oxigênio, vocês imaginem por quê, né? Se eu tenho mais oxigênio disponível do que gás carbônico, a rubisco vai preferir fixar oxigênio, né? E altas temperaturas. Aí vocês vão pensar, nossa, alta temperatura, o que tem a ver com isso? Pois bem, quando a gente tem altas temperaturas, o que essas plantas fazem? Elas fecham seus estômatos. Lembrem lá das aulas de transpiração. Se vocês não viram, vejam a aula de transpiração antes. Quando elas fecham os seus estômatos, a quantidade de gás carbônico que tem dentro da folha reduz muito. Não entra mais gás carbônico para dentro da folha. E aí a rubisco começa a usar oxigênio, certo? Então, por isso que as altas temperaturas elas são um problema e fazem com que a planta faça essa fotorrespiração. O problema das mudanças climáticas, do aumento da temperatura, né, das temperaturas médias anuais, nas plantações, lógico, além da perda de água e tudo que a gente já conhece, também tem isso como um problema, né? Quando eu tenho muitos dias de temperatura alta, essas plantas tendem a fazer mais fotorrespiração, ou seja, elas estão perdendo produção de glicose e estão consumindo oxigênio. Bom, então a fotorrespiração ela é um processo, né, um desvio de rota em que a rubisco pega gás oxigênio. Muitas plantas fazem essa rota C3 e fazem essa fotorrespiração quando tem essas condições ambientais alteradas, mas existem algumas plantas que conseguiram resolver esse problema da fotorrespiração. Essas plantas que conseguiram resolver esse problema, a gente chama de plantas C4 e plantas CAN, que são as crassuláceas, né? Que são os cactos, o abacaxi, né? Plantas que são resistentes a condições extremas. Então, as plantas C3 são aquelas que fazem o ciclo de Calvin da maneira comum que eu expliquei para vocês. Então, ó, a fixação do gás carbônico gera um composto de 3 carbonos, certo? Esse composto, no final da rota, gera glicose, ok? Bom, as plantas C4 e CAN corrigiram a fotorrespiração de que maneira? As plantas C4, antes de fixar o carbono no ciclo de Calvin, elas fixam o carbono em uma molécula e geram uma molécula de 4 carbonos, por isso que chamam-se plantas C4. Então, o que acontece nas plantas C4? A gente pega a planta pega esse gás carbônico do ambiente, fixa numa molécula que a gente vai chamar de PEP, certo? Essa fixação acontece por essa enzima, PEP carboxilase, gerando um composto de 4 carbonos. Perfeito? Esses compostos de 4 carbonos eles podem ser modificados com outros compostos de 4 carbonos também. E então a gente tem a liberação do gás carbônico para entrar no ciclo de Calvin, ciclo de Calvin-Benson para a geração de glicose. Percebam aqui
o que aconteceu? Além, lógico, da geração desse composto de 4 carbonos, a gente tem uma diferença espacial. Por quê? Porque essa geração desse composto de 4 carbonos acontece em uma célula específica, ou seja, células do mesófilo da folha. Então, se a gente fizer um corte transversal aqui, a gente tem essas células do mesófilo, certo? Com a geração desse composto, desse malato, desse oxalacetato. E a parte do ciclo de Calvin, ou seja, a parte da fixação realmente do gás carbônico para a geração de glicose, acontece em outra célula, acontece nas células da bainha, ou seja, células próximas aos feixes de xilema e floema na folha. Então, olha, vejam que a gente tem um cortezinho aqui, ó. Se vocês... Deixa eu apagar aqui a tinta. Se vocês olharem, a gente tem um corte aqui. Essa célula aqui é essa que eu estou mostrando para vocês, ou seja, na célula do mesófilo a gente tem fixação do gás carbônico em uma molécula de 4 carbonos. E o ciclo de Calvin, com a liberação desse gás carbônico que foi fixado, acontece nessa célula próxima ao feixe vascular. E a glicose, então, é liberada para o nosso floema, né? Para o nosso sistema vascular. Então, nas plantas C4, além, lógico, de gerar esse composto de 4 carbonos, que é importante, que vai evitar a fotorrespiração, a gente tem uma diferença espacial. Então, células do mesófilo fazem essa geração de 4 carbonos, de compostos de 4 carbonos, e as células da bainha fazem o ciclo de Calvin-Benson. Perfeito? Bom, nas plantas CAN acontece exatamente a mesma coisa. O gás carbônico é fixado num PEP, gerando moléculas de 4 carbonos, que são quebradas para liberar o gás carbônico, que vai entrar no ciclo de Calvin-Benson. Perfeito? Nas plantas CAN, a gente tem esse mesmo sistema. A diferença aqui está em que situação isso ocorre. A gente tem uma diferença temporal e não espacial. Espacial era nas plantas C4, temporal é nas plantas CAN. Nas plantas CAN, a fixação do gás carbônico e geração do composto de malato e oxalacetato acontece durante a noite. E o ciclo de Calvin-Benson acontece durante o dia. Então, olha que perfeição. Essas plantas CAN são plantas que se adaptaram ao longo da evolução para climas extremos. Então, são os cactos, as plantas que vivem em condição de cerrado, né, em condição de quase desértica, né? O que elas fazem? Durante a noite, elas abrem os estômatos. Entra gás carbônico, entra oxigênio, certo? Elas fixam o gás carbônico em moléculas de 4 carbonos. Durante o dia, como a gente tem situações extremas, desérticas, alta temperatura, baixa umidade, elas fecham os estômatos, mas elas já guardaram durante a noite o gás carbônico. E aí, então, é utilizado no ciclo de Calvin-Benson durante o dia. Então, olha que perfeição. Além delas conseguirem resolver o problema da fotorrespiração, fazendo esses compostos de 4 carbonos, elas também resolvem o problema da perda de água, porque durante a noite é mais fresco. Quando elas abrem os estômatos, elas não perdem água à noite. Isso eu também falei na aula de transpiração, então vejam lá. Bom, é uma matéria muito complexa, eu aconselho vocês que tirem vários prints das telas e vão anotando o que eu vou falando ao longo desses slides. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Mandem mensagem, eu também respondo, não tem problema nenhum. É uma matéria muito grande, acho que eu não tinha como resumir melhor, porque senão vocês acabam perdendo alguma parte que seria importante. O que vocês têm que saber de verdade é a função da água nessas etapas, como essas plantas resolveram o problema da fotorrespiração, certo? As plantas C4, planta CAN. O que é fotorrespiração, perfeito? O ciclo de Calvin-Benson, um ciclo gera só meia glicose,
certo? 2 ciclos geram 2 glicoses. E acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E mais uma vez, muito obrigada.